Meu nome é Rosângela, eu trabalho numa escola estadual, tenho 27 anos de experiência na área como professora de matemática. Qual é o maior desafio de ensinar matemática? Os principais desafios para mim de ensinar matemática é conseguir mostrar para o aluno uma forma diferente, uma forma aplicável da matemática. Porque sempre há aquele questionamento, por que eu vou usar essa matemática? E é complicado de conseguir mostrar para o aluno isso. Eu acredito que um dos maiores desafios é relacionar os conteúdos ao cotidiano dos alunos e, assim, motivá-los a aprender a matemática, porque os alunos muitas vezes têm medo, porque é difícil, enfim, mas é justamente por isso, pela matemática não estar tão presente na vida deles. A matemática normalmente é ensinada de maneira isolada, é o conteúdo e não é relacionado com o dia a dia. Eu vejo como desafios no ensinar matemática trazer algo diferente para o aluno para facilitar na construção do conhecimento dele. Eu acho que isso, para mim, é o mais desafiador. Como que a gente pode trazer um jeito diferente do aluno aprender, que ele construa o seu conhecimento e que seja mais significativo para ele, que faça mais sentido para ele, que não seja repetição, que não seja o ensino tradicional que a gente está acostumado. Como futura professora, eu vejo que o maior desafio para ensinar é realmente juntar os conteúdos com a realidade deles, porque muitas vezes eles não enxergam a realidade e acham que é uma coisa muito isolada. Por isso que... é desestimulante para eles? Sim, com certeza. Qual é o maior desafio de ensinar matemática? É desfazer ou tentar proporcionar com que os alunos gostem de matemática. Eles têm muitas barreiras pelas experiências anteriores, muitas vezes pelas experiências dos pais. Eles têm dificuldades que muitas vezes não são dificuldades deles, são dificuldades que os pais fazem com que eles fiquem com medo da matemática. Então, o grande desafio é fazer com que eles se percebam capazes de aprender matemática. Esse é o grande desafio. Porque eles, muitas vezes, tem alunos que são extremamente bloqueados para aprender matemática. Eles se acham incapazes. Então, tem que conquistá-los e fazê-los perceber que eles são capazes de aprender matemática. Bom, aqui na universidade, pelo menos, algumas vezes a gente identifica uma formação anterior muito frágil do ponto de vista dos conceitos, do conhecimento matemático. Assim, quando nós queremos formar professores de matemática, muitas vezes nós temos que resgatar muitos conhecimentos que eles já deveriam chegar à universidade sabendo, no entanto, são fragilidades que eles já apontam quando eles entram na universidade. Tá? Então, isso é uma dificuldade na formação de professores, porque nós temos que resgatar uma série de conhecimentos. Também é preocupante a concepção de matemática que muitas vezes esses alunos que entram na universidade têm. Futuros professores que enxergam a matemática como uma ciência muito dura, como uma ciência que tem que ser aprendida apenas do modo de repetição, reprodução de conhecimento, como se tivesse pouca aplicação, como se não
fosse usada para nada, apenas para um prazer pessoal de reproduzir várias vezes a mesma coisa, né? E essa concepção de matemática muitas vezes é levada para a escola. Então aqui na universidade nós temos dois desafios. Um desafio é resgatar muitos conhecimentos que os nossos alunos ingressantes não dominam, e além disso nós precisamos romper com algumas concepções sobre o conhecimento matemático. O trabalho de professor é um trabalho que envolve múltiplos saberes. Tá? Eu tenho que saber conteúdo, mas eu também tenho que saber lidar com o aluno, né? Eu tenho que saber algumas teorias da educação, de como lidar com o aluno. E eu tenho que ter também algumas coisas da minha vida. Eu tenho que saber como lidar com aspectos de vida, da minha vida e da vida desses alunos. Eu tenho que saber lidar com isso. Isso não é fácil, né? O trabalho de professor, ele é um trabalho interativo. A gente interage com pessoas. E se tu está ensinando alguma coisa, e não precisa ser só matemática, qualquer coisa que tu estiver ensinando, tu tem que interagir, né? Então a interação é fundamental. Então isso é a formação de professores, é um conhecimento que envolve múltiplos saberes, tá? É uma formação que envolve múltiplos saberes. Então o desafio nosso aqui na universidade é valorizar o conhecimento da escola e procurar fazer com que esses futuros professores percebam que esse conhecimento que é construído na escola tem valor, e eles precisam, à medida que eles vão se formando, que eles vão desenvolvendo o curso, vão se desenvolvendo no curso, eles precisam perceber que lá na escola existe um conhecimento que é um conhecimento próprio da escola, que diz respeito ao aprender, que diz respeito ao convívio, né? Tudo isso a universidade precisa também valorizar e considerar e chamar a atenção dos seus universitários que existe esse conhecimento na escola. O PIBID encaixa aí. O PIBID proporciona que o aluno acompanhe o dia a dia da escola, de um professor, pelo menos em relação à matemática, um professor com experiência, que tem uma experiência, uma carga, uma bagagem que faz com que ele tenha coragem de inovar, que ele tenha tenha segurança para colocar coisas novas e proporcionar aquela situação para o aluno. Então, o PIBIdiano que vai para a escola e acompanha um professor que inove, que proporciona para os seus alunos essas coisas, essas atividades diferenciadas, ele vê que é possível, porque a universidade apresenta aqui as possibilidades, só que é as possibilidades. O PIBIdiano está lá na escola vendo um professor aplicar essas atividades. Então ele vê que funciona. O professor da universidade dizer que funciona é uma coisa. Ele vê o aluno expressar, o aluno perguntar, o aluno participar em cima daquela proposta é uma coisa que nada melhor do que isso, nada melhor do que o exemplo sendo vivenciado pelo PIBIdiano. Então acho que essa é a grande chave do PIBID para o aluno em formação. O PIBID entra para fortalecer e valorizar mais esse conhecimento, né? O PIBID é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência. Ele é promovido, ele é organizado, incentivado pelo governo federal, e os estudantes recebem bolsa para estar na escola, convivendo com um professor com alguma experiência docente. Então, e sob orientação dos professores da universidade. Então, nós formamos um trio, né? Universidade, a escola e mais os estudantes. Formamos um trio pensando a escola, no nosso caso, pensando aprender matemática. Então, isso sempre é o nosso foco. Como esses alunos aprendem matemática, o que vocês têm percebido na escola, como é que nós podemos melhorar isso, né?
E no primeiro momento pode parecer que isso é muito simples, muito fácil, mas isso é muito difícil, né? É muito difícil, é difícil para o professor na escola, né? Que ele tem sempre aqueles estudantes em torno dele. É difícil para ele estar sempre coordenando esse grupo, mantendo esse grupo animado e desenvolvendo as tarefas dele, né? E também para os nossos alunos é muito desafiador, porque por tudo isso que eu falei, né? Eles vêm com uma certa dificuldade em matemática, eles têm uma visão de matemática muito fechada, muito rígida. E perceber que as crianças aprendem de formas diferentes, se dá conta do modo que cada um pode aprender diferente, que nem todo mundo aprende igual ao meu modo de aprender, isso é um grande desafio, né? E o PIBID consegue fazer isso, consegue mobilizar, consegue fazer até desestabilizar alguns alunos, né, futuros professores, no sentido de perceberem que valor tem essa escola, o valor que a escola tem, o valor que esses momentos de aprendizado têm, né? Então, na verdade, o PIBID ele deve fortalecer a formação do professor, né, para ele ser um professor mais ligado na escola, um professor não preocupado só, vou ter que vencer tantas páginas, eu vou ter que vencer tantos conteúdos, não, eu tenho que fazer os meus alunos crescerem, melhorarem, conhecer matemática, né? É uma outra visão de construção de conhecimento na escola. Eu sou Rosângela, leciono aqui na escola Mário Sperp, uma escola estadual do bairro da Campina, e hoje nós estamos aqui acompanhando o trabalho dos PIBIdianos em matemática na escola. Forma interessante de a gente trabalhar com a álgebra, com algum significado, se ele quiser atribuir o significado. É uma forma de contextualização, né? A gente mostrar para eles do porquê tá fazendo aquilo lá, né? Mas ele precisa também querer entender isso também, né? Se dispor a querer descobrir aquilo ali. Ok. Então, isso é a nossa tarefa 8.2. Para 8.2. Hoje? Hoje eu vou trabalhar no laboratório na sala. Na sexta-feira a gente já estava trabalhando e eu até vou mostrar. Deixa eu tenho que pegar o caderno. Eles e azuis, que daí um vai cancelar. Isso eu chamo a atenção. Que não pode dar tudo ali? Pode? Pode tá. Sim. É que eu não queria que tu pegasse logo de início. Tá. Porque tu tem. A situação inicial é essa aqui. O vermelho vezes x mais y. Mas só que aqui tu não tem um retângulo. Tu não tem um retângulo. Mas o azul não pode sobre o azul. Eu acho que teria que colocar ali embaixo o azul. Fecha ali. Aí fecha lá embaixo. Tá. Fecha lá embaixo. Agora tá. Eu tava pensando só em alinhar os 4 azuis e cancelar e eles. cancelar. Mas não ia dar. Sempre o que tu acrescentar, tu precisa tirar. Tem que tirar. Porque só o que sobra o quadradão e os quadradinhos. No PIBID, eu trabalhei com alguns professores, né, que eram mais tradicionais, né, tinham aquele jeito mais tradicional de somente exercícios, mas também já trabalhei com com alguns supervisores que não têm esse jeito, que sim buscam mostrar para o aluno por que a importância daquilo, qual é o sentido de estar trabalhando aquele determinado conteúdo, né, o que eles querem, né, o que ele vai servir aquilo para a vida dele, né, onde ele vai usar, como é que ele vai usar, onde aquilo pode aparecer, né, que muitas vezes aparece para eles têm que resolver, mas eles não sabem o porquê daquilo, eles nem entendem que eles viram isso na escola, no ensino fundamental, por exemplo. Né, e eu acho que também com o PIBID isso me ajudou muito nos estágios, depois, né, porque eu já tinha
uma passagem longa pelo PIBID quando eu comecei a fazer os estágios. E foi muito importante porque eu consegui perceber coisas diferentes. Que eu, por exemplo, muitos colegas nossos do estágio que comentam que não trabalhavam no PIBID ou coisa, não sabe o que fazer, alguma coisa do tipo. Então, e eu já conseguia perceber nos alunos coisas diferentes que eu já vinha percebendo no PIBID. A questão da proximidade do professor com o aluno eu não considerava tão importante enquanto aluno, mas agora, como futuro professor e PIBIdiano, eu acho que essa relação de proximidade entre professor e aluno precisa existir para conseguir quebrar esse gelo com a matemática. O PIBID, ele nos favorece isso. No PIBID a gente acompanha uma professora que na minha escola ela faz esse trabalho de dar significado ao ensino dos conteúdos. Nós utilizamos recursos e materiais simples, mas diferentes e que favorecem e nós percebemos nos alunos essa diferença. Como experiência própria minha, quando eu estava na escola, eu não aprendi de forma que os conteúdos fizessem significado para mim. Para mim era o ensino tradicional, que o professor explicava o conteúdo e depois ele dava uma lista de exercícios para a gente fazer. Simples assim, né? Apenas números. E no PIBID, o trabalho que a gente faz é muito diferenciado. O aluno, ele percebe, ele utilizando os recursos que a gente propõe assim, para eles, as atividades que a gente propõe, eles estão construindo o conhecimento, não é o professor que está explicando o conteúdo novo para ele, entende? Ele muitas vezes, por exemplo, as tampinhas, né, que você vai filmar ali depois, o aluno ao utilizar as tampinhas, ele está produzindo o seu conhecimento sobre as expressões numéricas, sobre multiplicação, sobre área, vários saberes, né? Mas não é simplesmente um professor explicando e o aluno repetindo. Então, essa é a diferença do PIBID para mim. Eu, durante a minha formação, eu me inscrevi no programa de iniciação à docência PIBID, no caso em questão de ter o medo em realizar o estágio e como agir em sala de aula. O que o PIBID proporcionou para mim? Como a gente trabalha com uma professora titular, que ela já tem tempo de docência, já tem experiência em planejar e tudo, quando eu fui fazer meu estágio, eu já tinha completado 1 ano de PIBID. Então, a minha segurança em estar em sala de aula, em planejar e como agir na turma, toda a experiência que eu consegui aplicar ela durante o meu estágio foi o PIBID que me proporcionou. Se eu não tivesse realizado o PIBID, eu tenho quase certeza disso, o meu estágio não teria sido tão bom para mim como profissional e eu acho que também para a turma se não tivesse realizado o PIBID.